Olá a todos, tudo bem? Aqui é o André Gildim. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema muito importante nessa Masterclass, sobre transformação digital para pequenas e médias empresas. Eu sou sócio-diretor da RKKG Consulting, uma consultoria especializada em inovação e transformação digital para pequenas e médias empresas. Eu também sou coordenador acadêmico de alguns MBAs no IPOG e trabalho com startups na área de agronegócio. E eu queria trazer para vocês aqui alguns pontos de atenção, ou seja, os 3 pontos principais que a gente deve pensar na hora de implementar transformação digital para pequenas e médias empresas. E eu queria contextualizar de início, falando por que é importante trabalhar com pequenas e médias empresas, por que é importante esse mercado. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre, tentando conceitualizar um pouco sobre transformação digital para a gente entender quais os pontos principais, né, desse processo de transformação. E, por fim, a gente vai juntar esses dois mundos, né, o mundo de pequenas e médias empresas, que tem seus desafios, o mundo de transformação digital, que também tem seus desafios e seus benefícios, e a gente vai trazer aqui para vocês esses 3 pontos principais de atenção que a gente deve pensar para implementar a transformação digital para pequenas e médias empresas. Bom, começando sobre contextualização, por que é importante a gente pensar em pequenas e médias empresas? Só para trazer alguns números a título de comparação. No Brasil, pequenas e médias empresas somam aí mais de 7, quase 10 milhões de empresas. Elas representam aí mais de 96% de todas as empresas no Brasil, e elas representam quase 30% do PIB nacional. Se a gente comparar aí, por exemplo, com Portugal, Portugal hoje tem mais ou menos 1.300.000 empresas, sendo mais de 99% delas pequenas e médias empresas, que representam quase 60% do PIB nacional. Então, vejam, pequenas e médias empresas é um dos grandes motores desses dois países, Brasil e Portugal. Se a gente olhar só o Brasil, por exemplo, e somar aí toda a informalidade que tem no mercado, a gente deve chegar aí a mais de 20 milhões de empresas, gerando aí mais de quase 50% de todos os trabalhadores aí dessas empresas. Então, realmente, é muito importante pensar em pequenas e médias empresas. Segundo que, até então, pequenas e médias não tinham muito acesso à tecnologia, a desenvolvimento, a capacitação. Hoje a gente vai ver, logo em seguida, que é muito mais fácil essas empresas terem acesso a tudo isso. Então, uma forma mais barata, que tenham um acesso à tecnologia, o acesso a centros de inovação que possam desenvolver coisas em conjuntos que até então não poderiam. Então, pensar em pequenas e médias empresas é muito importante, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de inovação e desenvolvimento econômico para o país, como para essas empresas mesmo se sustentarem aí no longo prazo. Se a gente olhar agora um pouco sobre transformação digital, também eu acho que é claro para todo mundo que, devido aí à pandemia, transformação digital acabou virando um tema super importante na agenda de todo mundo. E a gente diz que a transformação digital, de alguma forma, foi atropelada. Ou seja, algumas empresas que já vinham conversando, já vinham pensando em transformação digital, acabaram acelerando uma série de projetos que estavam ali em andamento. Aquelas empresas que já estavam aí com transformação digital aí a todo vapor, acabaram tendo talvez até uma vantagem competitiva sobre as demais, porque conseguiram surfar na onda de todo o que envolve aí digitalização, seja lá e-commerce, seja lá para o consumidor digital, seja lá processos digitais, tudo isso essas empresas acabaram tendo uma vantagem competitiva. E, claro, se a gente olhar ali uma parcela das empresas que não estavam pensando na transformação digital, não estavam pensando ainda em digitalização de processos, não estavam pensando em como atingir esse consumidor, acabaram ficando para trás e muitas delas, pequenas e médias, acabaram tendo que se reinventar ou mesmo fechar os seus negócios. Então, de alguma forma, a pandemia trouxe aí uma aceleração da digitalização ou da transformação digital em todas as perspectivas do que se refere a esse processo. Quando a gente olha a transformação digital, a gente tem que pensar em algumas
algumas perspectivas principais, né? Transformação tem a ver com, né, transformar o modelo de negócios da empresa. Ou seja, como é que eu levo valor para o meu consumidor? Pensando que esse consumidor, que era somente até então, até 10 anos atrás, um consumidor muito, a gente pode dizer assim, analógico, né? Hoje ele é um consumidor digital. E aí a transformação, quando a gente fala de modelo de negócio, tem a ver com como levar valor para esse consumidor analógico digital, ou seja, como é que eu atinjo ele do ponto de vista, ou como é que eu me engajo com ele do ponto de vista analógico e digital, levando valor para ele. E aí tem a ver também com o modelo de como é que eu cobro isso dele. Então, a gente vai daqui a pouco discutir um pouco mais. Uma segunda perspectiva sobre transformação digital é falando muito sobre os processos. Né? Como é que eu digitalizo meus processos para atingir justamente esse meu consumidor que é cada vez mais digital? Será que meus processos internos, sejam eles processos de gestão, marketing, produção, né? Entrega, logística, como é que eu me integro tudo isso aos canais digitais? Então, como é que eu trabalho aí digitalização de papéis, né? Digitalização, mesmo se a gente lembrar do Excel, né? Pequenas e médias empresas ainda não tem plataformas, né? de gestão ainda muito elaboradas, enfim. Como é que eu passo do analógico, né? Do papel, para meus processos digitais? E justamente, por que é importante isso? Para trazer agilidade para a minha empresa. Né? O consumidor hoje digital é um consumidor extremamente ágil. A gente diz até que é um consumidor empoderado, né? ou empowerado, né? Se é que existe essa palavra, mas do que vem do inglês empowerment. Né? Ou seja, o consumidor ele tem uma série de informações, ele tem acesso à informação, ele consegue fazer ali uma busca e fazer uma série de comparações muito fácil. Né? Então, como é que eu me torno uma empresa ágil, né, para poder justamente customizar minha oferta para aquilo que o consumidor quer? Né? Então, o processo é extremamente importante. Uma terceira perspectiva da transformação digital é a transformação justamente do engajamento, né, com o meu cliente, né, desse meu encontro com o meu cliente. Então, como eu já comentei, meu cliente que era talvez analógico, que ia na loja, né, que ia no varejo, né, que ia nos canais mais offline, passa a ser um consumidor misto, um consumidor talvez consumidores mais jovens, consumidores 100% digital. Então, como é que eu me engajo com esse meu cliente? Quais são os meus canais, tá certo, de engajamento com eles, de comunicação com eles, né? Então, e trazer essa experiência nova para o meu cliente é cada vez mais fundamental. Então, transformar essa experiência do meu cliente digital é cada vez mais importante. Então, lembrando que a transformação digital tem a ver com o meu modelo de negócios, com meus processos internos e com essa minha experiência do meu cliente. Claro que a gente fala aqui dessas perspectivas de modo distinto, mas se a gente olhar para uma empresa, uma pequena e média empresa, essas coisas acabam acontecendo de forma simultâneas. Né? E esse é um dos pontos que a gente vai comentar lá na frente, né, no nosso resumão dos pontos principais. Primeira coisa é justamente ter um foco da transformação digital. Por onde eu vou começar? Né? Será que eu começo pelo valor, pelo meu modelo de negócios? Será que eu começo pelos meus processos? Ou será que eu começo pela experiência do meu cliente? No fundo, não importa muito por onde começa, mas é extremamente importante ter um foco principal, né, logo de início, e ter um planejamento de como é que eu vou tratar essas três perspectivas. Claro que, né, essas três perspectivas elas não funcionam se eu tiver, né, dentro da minha empresa um DNA de inovação, né, eu trazer essa mentalidade de inovação para dentro da empresa. E aí, claro, falando de inovação, né, transformação digital, a gente fala muito de tecnologia, processos, etc. Mas no fundo, as empresas e principalmente pequenas e médias empresas são, né, são baseadas em pessoas, né? É o dono da empresa, né? É a família, muitas vezes, e a gente tem, às vezes, um grupo pequeno de pessoas comandando a empresa, e comandando e executando. Né? Então, transformação digital tem a ver com pessoas. Né? Então, se eu não tiver uma mentalidade de inovação
uma mentalidade aberta para transformação, né? Nada disso que a gente comentou até agora vai funcionar. Então, transformação tem a ver com essa característica de trazer essa mentalidade de inovação e essa mentalidade de transformação para dentro da empresa. E, por fim, é claro que a gente tem que pensar sempre no acesso à tecnologia. Como é que eu, né, eu como pequena e média empresa, estou olhando, né, as tecnologias emergentes ali no mercado? Então, como é que eu estou inserido nesse mundo? Será que eu participo, né, do ecossistema de startups? Será que o meu radar tecnológico funciona para trazer as melhores, as melhores tecnologias para dentro da minha empresa? Talvez nem sempre a melhor, mas a mais adequada, né, para dentro da minha empresa. Então, se a gente olhar a transformação digital, né, como um todo, é modelo de negócios, processos, experiência, certo? Mas eu não consigo fazer isso sem uma mentalidade e processos de inovação, né? Essa transformação cultural, que é extremamente importante na empresa, e como eu estou inserido nesse ecossistema todo de inovação, startups e afins, né? Então, o primeiro ponto inicial começa por ali, né? Como é que eu estou olhando talvez essas 6 perspectivas da transformação digital, né? O segundo ponto importante que eu gostaria de comentar com vocês, né, e aí desmistificando um pouco a transformação digital, é que transformação digital não tem a ver com tecnologia somente, né? Como eu comentei, tem a ver com pessoas, né? Segundo ponto de desmistificação é que transformação digital não termina, né? Eu preciso ter um processo muito bem elaborado, mas a partir de agora, né, constantemente eu vou ter que ficar avaliando a minha transformação digital. Não existe um ponto final, exatamente, mas é extremamente importante a gente talvez colocar um ponto, um objetivo, né, final nas etapas de transformação que eu coloco para a minha empresa, para que eu possa, de alguma forma, metrificar isso, né? Então, colocando esse ponto final em etapas, né, eu começo a trazer métricas para que eu possa avaliar se a minha transformação está sendo bem sucedida. Um outro ponto importante, e desmistificando, é que transformação digital, ela, né, ela não é alguma coisa que se impõe na empresa, vamos fazer a transformação digital e ponto, né? Ela começa primeiro, né, e aí avaliando um pouco pequenas e médias, começa pela cabeça do dono, pela cabeça do gestor, né? Se o gestor, ou o dono, ou a família, ela não tiver, né, justamente on board, né, da transformação digital, nada disso vai acontecer. Então, extremamente importante trazer, né, o gestor, ou a família, ou o conselho, né, para dentro desse processo de transformação. Ao mesmo tempo, desmistificando também, como a gente falou de pessoas, se eu não tiver, né, uma forma de trazer todos os meus colaboradores para dentro desse processo, esse processo vai ser falho. O que significa isso? Que, a partir do momento que eu trabalho com o processo de transformação, eu preciso envolver, né, meus pares ou meus colaboradores nesse processo. Como eu faço isso? Primeiro, né, tendo uma forte comunicação, uma comunicação transparente sobre o porquê que eu estou fazendo isso, né? Lembrando lá até do círculo dourado Lembrando, então, do círculo dourado do Simon Sinek, né? Então, comece pelo porquê. Por que eu estou fazendo a transformação digital? Né? Quando eu falei de ter um objetivo por etapas, e justamente colocar ali o porquê que eu faço isso. Será que é porque eu não quero morrer, né? Ou fechar minha empresa logo mais, né? Daqui a pouco, porque eu vou ser engolido por alguém que está tendo um sucesso na sua jornada de transformação, né? Ou por que eu quero ser uma empresa melhor ou ser uma empresa completamente digital, né? Coloque o porquê e esse objetivo, né, da sua etapa. Também, né, a gente falou um pouco dessas perspectivas e eu gostaria de trazer agora um pouco sobre, né, as grandes consequências dessas transformações tecnológicas que estão acontecendo no mundo, né? E aí, para a gente poder pensar como é que as pequenas e médias devem trabalhar.
Se a gente olhar as grandes tecnologias que estão moldando, né, o mundo, das grandes e das pequenas, principalmente, né, a gente pode olhar, né, algumas tecnologias emergentes, mas as principais são, né, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, né, e a genética, ou a biogenética, né, ou o encontro da tecnologia com a genética. Né? Então, essas 4 grandes áreas de conhecimento ou de desenvolvimento tecnológico. E por que é importante olhar essas 4 grandes áreas? Né? Porque as grandes consequências, elas trazem, na verdade, grandes consequências para as empresas. Né? E quais são essas consequências? Primeiro, né, a gente fala muito da plataformização das empresas, ou seja, né, as empresas passam a ser grandes plataformas. Né? O que isso significa? Que plataforma é talvez um meio em que eu conecto consumidor com produtor. Eu acabo tirando, né, o intermediário da jogada, né? Então isso é uma grande consequência. E para pequenas e médias, é um fator importante para o acesso ao mercado. Então, quanto mais eu tiver, né, o meu modelo de negócio em cima de plataformas, mais fácil será esse encontro da minha empresa com o meu consumidor. Né? E aí, claro, olhando do ponto de vista de digitalização, né, a plataforma tem a ver né, com a digitalização né, dos meus processos e do meu modelo de negócio. Uma segunda consequência importante, né, para que a gente possa olhar as pequenas e médias é que, né, acabam surgindo inúmeras empresas nesse mercado. Não tem mais fronteiras entre empresas. Então, só olhando as grandes empresas lá, Uber, Airbnb e assim por diante, né, são empresas de tecnologia que acabam sendo concorrentes, né, de mercados aí que estão aí há 100, 150 anos, né, como o mercado de hospedagem, o mercado de, né, locomoção, táxi, enfim. Então, é extremamente importante para que as pequenas e médias empresas, como eu falei, comecem a aumentar esse radar, né? Comecem a olhar as diferentes tecnologias, as diferentes empresas, porque, né, não existe mais barreira entre empresas, né? Não existe mais fronteiras entre empresas. Qualquer uma pode ser concorrente de qualquer uma. Isso é importante do ponto de vista concorrencial, porque pequena e média acaba tendo que olhar várias empresas diferentes, mas, ao mesmo tempo, traz oportunidades enormes, porque a pequena e média empresa pode acabar elaborando um modelo interessante de negócios que acaba sendo, né, concorrente de uma grande empresa, por exemplo. Né? Então, essa consequência de não ter barreiras, né, é extremamente importante. Uma terceira consequência, né, é o fato de surgir várias startups. Né? Então, a pequena e média empresa, se ela não é startup, ela precisa estar inserida nesse ecossistema de inovação e startups. Então, procurem olhar, né, procurem estar dentro de hubs de inovação, procurem olhar, né, quais os incentivos ou fomentos que o governo tem dado para pequenas e médias ou para startups, né, para que você possa, de alguma forma, poder usufruir, né, desses fomentos. Mas tentem sempre estar, né, inserido nesse ecossistema ali para poder entender, né, o que está acontecendo no desenvolvimento de tecnologia, quais as empresas que estão surgindo, quais os unicórnios, né, ou seja, aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão estão surgindo, né, que acabam vindo de pequenas e médias, de startups. Né? E o último ponto de consequência, né, que eu gostaria de colocar aqui para vocês, é o surgimento dos que a gente chama de super apps, né, ou super aplicativos. Né? Então, vocês podem olhar ali Rappi, Uber e afins, a própria Magalu, né, a Magazine Luiza aqui no Brasil, que já disse que não quer ser só um aplicativo de inteligência artificial para o varejo, né, mas ela vai passar a comercializar produtos de farmácia, beleza, supermercados, né, ou seja, os super apps. Né? O que isso tem a ver? Né? Tem a ver com o fato de cada vez mais as empresas querem, né, poder ter acesso a dados do consumidor. Né? Então, o super app, na verdade, é um aplicativo em que eu consigo fazer tudo lá dentro, né? Onde a empresa passa a ter acesso a muitos dados do consumidor, né? E aí eu começo a transformar os modelos de negócio. Né? Então, por exemplo, um pequeno restaurante que tinha, né, servia comida,
né? Chegou a pandemia, não consegue servir mais comida, né, lá no restaurante, passa a ter que fazer delivery, né, passa a ter que fazer entrega. Para esse pequeno restaurante, né, ele tem duas maneiras. Ou ele faz o modelo dele próprio de entrega, né, com os clientes ligando para o restaurante, e ele tem lá um serviço de entrega, de motoboy que entrega, ou ele passa a ter, né, que fazer isso através desses aplicativos de entrega, como Rappi, Uber, e assim por diante, né? Quais são as diferenças entre os dois modelos, né? No primeiro modelo que ele faz isso com uma estrutura própria, né, e tem acesso a um mercado restrito. Né? Por quê? Porque ele faz isso das pessoas que, né, quem vai acessar o restaurante é quem conhecia, talvez, o restaurante, é o bairro, né, são as pessoas que estão no bairro, próximo ali, que sabem que aquele restaurante específico está fazendo entrega. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele conhece esse consumidor final. Ele sabe quem é, por exemplo, o André, que faz compras sempre de sábado de hambúrguer, por exemplo. Né? Então, ele passa a ter um conhecimento maior desse consumidor. Qual que é o outro lado da moeda? Né? Quando eu me integro a essas grandes plataformas, a esses super apps, eu, primeiro, tenho uma facilidade maior de meio de pagamento. Talvez eu, como empresa, não preciso me preocupar tanto com meio de pagamento. Esses super apps já têm modelos de meio de pagamento facilitado. Segundo, eu tenho acesso a um mercado enorme. Né? Eu que era uma empresa, um restaurante de bairro que servia comida, né, para poucas pessoas ali no bairro, passo a ter acesso ao Brasil, né? Claro, né? No mercado de comida nem tanto, mas passo a ter acesso a um mercado muito maior, né? Porque talvez eu não preciso me preocupar em saber se eu vou entregar na esquina. Eu passo a entregar, né, uma região muito maior. Só que, em contrapartida, os dados passam a ser desses aplicativos. Eu deixo de ter acesso ao meu consumidor final. Então, vejam, né? Essas tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas, né? E assim, juntas, elas passam a ter, né, uma série de consequências. Né? Eu começo a ter, de alguma forma, com a plataforma, né, com a plataformização e inteligência artificial, eu passo a ter, talvez, uma maior customização. Né? Como eu começo a conhecer muito mais meu cliente, eu consigo entregar páginas ou modelos ou valor muito mais customizado para esse meu cliente. Né? Mas, ao mesmo tempo, para pequenas e médias, talvez eu passo a ter menos acesso a esse meu cliente. Né? Então, é muito importante para as pequenas e médias pensarem, né, voltando naquele primeiro ponto, qual o objetivo da minha transformação? Né? Por onde eu começo? E aí pensar nessas consequências, né? Se eu vou estar junto de empresas, né, de grandes empresas, dos super apps, se eu vou fazer isso por conta própria. Então, se a gente olhar do ponto de vista ali de implementação, né, primeiro ponto, eu ia olhando talvez os 3 pontos principais, os 3 pontos de atenção para pequenas e médias na sua transformação digital. Primeiro ponto, né, comece pelo porquê. Por que eu devo fazer transformação? Né? Coloque em objetivos, né, em etapas, né, tá certo? Coloque um objetivo maior, que né, que tem a ver talvez com a sua missão e visão, né? Coloque objetivos por etapas. Né? Não tente fazer de uma vez só, mas coloque em etapas. Segundo ponto de atenção, né? Já que eu defini um objetivo, né, maior, eu começo a olhar, na minha perspectiva de, né, transformação, por onde eu começo. Né? Então, coloquem objetivos e aí coloquem, talvez, o que a gente chama de roadmap, né? Ou seja, um mapa, né, certo? Um caminho a ser seguido até aquele objetivo final. Então, será que eu vou transformar, em primeira mão, meus processos? Né? Vou olhar meus processos. Será que eu vou olhar pessoas? Então, será que eu não tenho pessoas adequadas? Preciso trazer pessoas para dentro da minha empresa? Né? Será que eu vou olhar, né, essa experiência do meu cliente? Né? Então, comecem por uma das perspectivas, mas sempre lembrando que ela, né, gera consequências nas demais. Então, se eu tenho um processo mais agilizado, eu posso, talvez, levar mais valor para o meu cliente ou cobrar de uma forma diferente. Né? Mas, então, primeiro ponto, né, objetivo. Segundo ponto, né, pensem na perspectiva da transformação.
por onde eu começo e tracem um caminho de transformação. E terceiro ponto, né, tem essa visão, né, dessa cultura da transformação. Né? A transformação, como eu falei, não tem a ver só com tecnologia, tem a ver com pessoas e tem a ver com um ecossistema. Então, procurem estar engajados, procurem estar dentro desses ecossistemas de inovação. Procurem hubs de inovação próximo de onde você está. Hoje, com a pandemia, todos esses hubs de inovação, eu posso citar alguns aqui, né? Nova Braia, no Brasil, Cubo, Mercas, né? Distrito, todos eles hoje têm uma série de eventos, uma série de cursos, né? Hackathons, uma série de coisas, uma série de iniciativas ali de modo virtual hoje e que possibilita aí a participação de todos. Então, procure estar antenado nesses meios, né, ou nesses hubs de inovação para que você possa justamente ter acesso a essas tecnologias, ter acesso às startups, ter acesso a plataformas, né, de modo que você possa implementar isso na empresa de vocês. Né? E aí, por fim, né, a gente falou desses 3 pontos, só para fechar, né, da transformação digital, ela, primeiro, não acontece da noite para o dia, né? Ela é um processo contínuo, né, tá certo? Como eu falei, ela não termina, né? A partir do momento que você traz essa mentalidade de inovação, né, você vai, a partir de agora, vai viver em função da transformação, porque talvez daqui a 2, 3 anos, tudo que eu pensei, né, até lá, talvez não seja mais válido, né, pela dinâmica que o mundo ocorre. Então, procurem ter esse processo, né, de pensar a empresa, né, de uma forma frequente, né, ao longo desse período. Né? E, para fechar, realmente, né, procurem justamente, procurem benchmark, procurem empresas semelhantes, mas pensem que, né, como eu falei, não existem mais fronteiras entre empresas. Abram o radar de vocês para olharem outras empresas aí no mesmo ramo, no mesmo setor. E não tenham medo de inovar. Né? Inovação tem a ver com erro e acerto, e procurem inovar de forma, claro, cautelosa. De um primeiro momento, a gente sabe que pequenas e médias muitas vezes não têm um orçamento, né? E o orçamento, na verdade, é limitado, limitadíssimo para pequenas e médias, mas procurem ter esse olhar de inovação e transformação. É isso, pessoal. Muito obrigado e espero que vocês aproveitem essa masterclass aqui de transformação digital para pequenas e médias empresas. Um abraço a todos.